E aí, meus queridos, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo de hoje. Como um psicoterapeuta que apoiou os direitos das pessoas trans durante anos, se viu imerso num pesadelo kafkiano por investigar o arrependimento de jovens que fazem a transição. Ninguém pode acusar o psicoterapeuta James Caspian de ser intolerante ou preconceituoso com pessoas trans. Suas credenciais LGBT são impecáveis. Porque este homem magro, comedido e homossexual não é apenas um membro do conselho da Fundação de Caridade Transgênero Behemoth Trust. Ele também dedicou mais de uma década de sua vida tratando centenas de pacientes que queriam mudar de gênero. Caspian publicou artigos acadêmicos sobre o assunto, colabora na redação de livros e aborda algumas das mentes mais brilhantes da profissão médica em conferências por todo o mundo. E tem feito um extenso trabalho ensinando colegas psicoterapeutas sobre questões transgênero. Se existe um especialista nesse campo, ele é James, de 58 anos. Mas, ultimamente, James se viu sufocado com as políticas cada vez mais frustrantes em torno do lobby trans. Depois de tentar realizar um estudo sobre pessoas trans que foi barrado pela Beth Pi University por ser politicamente incorreto. A natureza da sua investigação? Fazer perguntas sobre o crescente número de pessoas que estão mudando de gênero e se arrependendo depois. Parece algo importante de se pesquisar, né? O ativista LGBT James Caspian fez campanha pelos direitos das pessoas transgêneros por anos, mas recentemente, depois de sugerir que há um número crescente de jovens que estão mudando de gênero e que podem acabar se arrependendo, ele recebeu o rótulo de politicamente incorreto. Eu não sou antitrans, eu ajudei centenas de pessoas durante a transição, mas quando comecei minhas pesquisas preliminares, fiquei surpreso com o que eu descobri, diz ele. Não tanto pelo fato de que parecia haver um número crescente de jovens, particularmente mulheres, fazendo a transição, mas porque muitos deles estavam revendo a transição mais tarde. Alguns desses jovens disseram que cometeram um erro, que foram influenciados por uma espécie de movimento social reforçado pela internet. Já vimos bastante sobre isso, né? O tal do contágio social. Quando falei com alguns dos meus colegas sobre o que havia descoberto, um deles me disse: acho que não devemos falar sobre isso. Isso aqui é uma parada também muito bizarra que rola, né, na comunidade científica, que é essa autocensura do identitarismo. Porque muitas pesquisas importantes para constatar os problemas do identitarismo não são sequer realizadas por causa dessa autocensura. Então, a gente percebe que talvez tenha um problema aí. A coisa tá meio esquisita, parece que tá saindo de controle. Vamos pesquisar? Não, porque esse é um assunto tabu, não pode ser pesquisado. Os tabus hoje são impostos pelos identitários, pela agenda woke. Eles impõem os tabus. Não, isso aí você não pode falar. Por quê? Porque pode atingir uma minoria. Então, isso aí a gente não fala, a gente não comenta, a gente não pesquisa. E mesmo quando é um homossexual engajado na causa, ele não pode ter curiosidade, tentar averiguar se talvez exista um problema. Ele não pode nem começar, porque é politicamente incorreto, né? Enfim, a discussão está sendo suprimida por uma minoria pequena, mas barulhenta, da comunidade LGBT, que parece ter uma agenda para aumentar os limites dos direitos das pessoas trans, seja qual for o custo. O identitarismo é sempre a qualquer custo, então isso aqui não é uma surpresa. Para eles, qualquer medida em prol do ativismo identitário é justificável. Por isso que não existe preconceito contra pessoas brancas, porque na verdade esse preconceito ele é justificável, uma vez que o objetivo final é acabar com a discriminação das pessoas negras. Ah, mas não é assim que funciona, isso não vai ajudar em nada. Não importa, porque eles disseram que é. Então tá tudo validado. Essa é precisamente a razão pela qual essa pesquisa é tão importante. Eu acho que chegamos a um ponto como sociedade onde as pessoas têm medo de dizer o que pensam. E isso não é bom no campo em que trabalho. Ele acha que a gente chegou num ponto onde as pessoas têm medo de falar o que pensam? A gente com certeza passou desse ponto. E com certeza isso é horrível pra ciência. Na verdade é horrível pra todo mundo, em geral, né? Mas é uma das grandes conquistas da esquerda, né? A autocensura. James não está sozinho em suas preocupações. Desde que foi a público, em uma entrevista na Rádio 4 no mês passado sobre a censura perturbadora que está ocorrendo no debate sobre identidade de gênero, ele diz que ele foi inundado com mensagens de apoio. Uma mensagem de uma mulher trans dizia: eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que apoiam plenamente a sua pesquisa e tem sido muito encorajador ouvir você falar sobre uma questão tão importante e contemporânea. Os jovens têm que entender o grande passo que tomaram. Esperamos que a universidade recuperará o bom senso. Te envio os meus melhores sentimentos. Então aqui é uma mensagem que ele recebeu de uma pessoa trans preocupada também com essa questão. No entanto, o bom senso parece que saiu voando pela janela nessa área específica. James ressalta que ele se preocupa profundamente com as pessoas trans, mas diz que ele também se preocupa com jovens impressionáveis que podem tomar decisões precipitadas e se lamentar depois. Eu quero que fique completamente claro, eu não acho que haja nada de errado com as pessoas que exploram as identidades de gênero. No entanto, algumas delas estão se submetendo a tratamentos médicos e cirurgias das quais irão se arrepender. Isso é uma coisa que a gente também fala muito aqui, né? A parada é o problema que esse contágio social pode acabar gerando, né? Pessoas que estão
estão erroneamente sendo encaminhadas para transição, sendo que elas não sofrem realmente da disforia, ou que pelo menos fazem parte daquele grupo de disfóricos gigantescos que naturalmente vão superar a disforia sem precisar fazer a transição. E também com os jovens, né? As crianças e os jovens é uma preocupação legítima. Os impactos que a disseminação dessa ideologia, né, que vai realmente empurrando a opção da transição goela abaixo dos mais jovens, pode acabar causando na vida deles. Muitos não passaram pela puberdade, mas já estão sendo encaminhados para transição social e hormonal, para bloqueio de puberdade, que a gente já viu que é bastante problemático, sendo que eles não precisariam disso. Eles conseguiriam superar a disforia, se é que ela existe, porque muitas vezes parece que nem é o caso. Recentemente teve uma história de uma criança trans, sei lá, um menino que a mãe estava criando como menina, que a mãe foi removida dos cuidados da criança por maus tratos ou algo assim, e poucas semanas depois, a tal da menina trans já não estava mais disfórica, já queria ser tratada como menino. Por que será que foi só sair dos cuidados da mãe que estava dizendo que era uma filha trans, que sim, era uma menina que ela tinha, que tinha disforia? Foi só sair de perto dos cuidados da mãe que ela deixou de ser disfórica. Esquisito, não? No mínimo esquisito. E é uma coisa que a gente suspeita muitas vezes, né? Talvez muitas dessas crianças trans que estão aparecendo aí não sejam de fato elas, mas sim os pais que estão colocando isso na cabeça delas. Por mais bizarro que pareça, você fica pensando, mas por que um pai iria querer fazer isso com seu filho? Os ativistas, eles não têm limites, é como a gente viu aqui. Em prol da agendinha que eles defendem, que eles acreditam, qualquer coisa é válida. Eles vão empurrar isso a todo custo, mesmo que seja sacrificando a saúde do seu filho, transformando o filho como um produto da propaganda identitária. É bizarro, é desumano, é assustador, mas acontece. Quando as pessoas falam sobre a transição de jovens, talvez não entendam a sua real dimensão. Transicionar envolve procedimentos que podem ser completamente irreversíveis, como esterectomias, mastectomias e cirurgias genitais. É preciso tomar hormônios por toda a vida. Absolutamente tudo muda. A glândula pituitária, o cérebro, tudo. E sempre há risco de efeitos colaterais. Por exemplo, a testosterona pode aumentar os glóbulos vermelhos, o que significa aumentar o risco de ataques cardíacos e derrames cerebrais. Caspian escolhe suas palavras cuidadosamente. Ele tem que ser cauteloso sobre o que diz, por medo de ser massacrado por essa minoria barulhenta. O medo parece limitar o debate em torno dos direitos das pessoas trans, diz ele. Se você desafiar os extremistas, será acusado de transfobia, preconceitos contra pessoas transgêneros. Parece quase absurdo que James se encontre nessa situação, sendo um dos especialistas mais reconhecidos em questões de transgênero no Reino Unido. Depois de se formar na Universidade de Westminster com um diploma em chinês, decidiu que queria ser psicoterapeuta e fez mestrado no National College of Hypnosis and Psychotherapy. Ele desenvolveu interesse por questões trans depois de escrever a sua dissertação sobre pessoas transexuais na China. E em 2001, ele foi contratado por uma instituição de caridade transgênero para fazer parte do seu conselho, The Bauman Trust. Ele também é membro da Associação Mundial de Profissionais da Saúde das Pessoas Transgêneros e até o início do ano ele também era um dos membros do Conselho de Órgão Oficial de Regulamentação de Psicoterapia, UK Council for Psychotherapy. Ele ocupou o cargo por 2 anos, no qual cumpriu o papel de consultor de um grupo de trabalho que criou um memorando de entendimento sobre questões trans. É um acordo sobre procedimentos para tratar pacientes, escrito por vários grupos de profissionais da saúde, associações religiosas e coletivo LGBT. O assunto em que se concentrou era delicado, a chamada terapia de conversão. Trata-se da prática de querer alterar a orientação sexual de um indivíduo ou a identidade de gênero através de terapia psicológica. É uma prática que data do início do século XX, quando a homossexualidade e a transexualidade foram considerados doenças que poderiam ser curadas. Todos os membros do grupo de trabalho, incluindo James, concordaram que a terapia de conversão deveria ser proibida. James, no entanto, queria que fosse especificado no memorando que existem algumas pessoas que se arrependem da transição e que existem pacientes que podem ter outros problemas psicológicos subjacentes. Sem entrar em detalhes sobre esses fatos irrefutáveis, ele temeu que os profissionais de saúde fossem impedidos de explorar potenciais motivos mais profundos em pacientes que dizem querer mudar de sexo. Porque nem sempre é a questão da disforia, é isso que ele tá dizendo aqui basicamente. Que seria interessante estudar melhor, porque às vezes pode ser um trauma, pode ser algum outro transtorno que a pessoa tem que se confunde com a disforia e na verdade ela não é trans. E se ela fizer a transição, ela vai acabar se arrependendo depois. E isso vai impactar diretamente toda a vida dela. Ou seja, o cara tava querendo ser prudente, mas ele tava sendo impedido porque o assunto é um tabu identitário. O comitê, que inclui profissionais de saúde, representantes do grupo LGBT, Pink Therapy e a Associação de Terapeutas Cristãos finalmente decidiu não incluir
incluir as recomendações de James. Recomendações bastante sensatas, né? Mas politicamente incorretas. O memorando de entendimento entrará em vigor nesse mês. Na prática, você pode evitar que um terapeuta, diante de uma pessoa que quer mudar de sexo, tente explorar qualquer possível motivo antes de tomar tal decisão. E isso incomoda muito a James. E qualquer pessoa razoável deveria ficar incomodada com isso, né? O terapeuta, ele não pode explorar outras motivações pra pessoa querer mudar de sexo que não a disforia. Então, ele tem que atestar que, bom, é aquilo então. A pessoa quer mudar de sexo, ela é disfórica e a gente não pode tentar encontrar um motivo. Não pode vasculhar se é algum trauma, se, enfim, tem alguma questão mais profunda, talvez algum outro tipo de transtorno ou distúrbio que pode fazer a pessoa acreditar naquilo naquele momento, mas não é realmente uma questão que ela vai levar adiante. Nenhum terapeuta ético tentaria impor a sua própria visão de como seu paciente deveria ser, mas ele deveria poder explorar se a sua identidade de gênero é realmente um problema psicológico, diz ele. Precisamos de uma estrutura que permita que os terapeutas explorem livremente outros problemas subjacentes que podem estar presentes no paciente antes de iniciar o tratamento de redesignação de gênero, sem medo de ser acusado de estar tentando realizar terapia de conversão. O memorando de entendimento diz que devemos aceitar qualquer identidade de gênero que o cliente alegue possuir sem fazer perguntas. Mano, o que é isso aqui, cara? É completamente absurdo. A pessoa chega lá falando, eu sou gênero nuvem, eu me identifico com o gênero de um guaxinim numa caçamba de lixo, e o cara não pode questionar. Ah, então beleza, então você é isso mesmo, e é isso aí, beleza, partiu fazer a transição. Eu era uma das poucas pessoas que entendiam a transição de um ponto de vista clínico e que não era ativista, porque todo mundo que trabalha nessa área, obviamente, é ativista. Ele é uma das poucas pessoas que não é ativista, que estava realmente tentando observar de forma clínica. Então, não tinha interesse pessoal, apenas preocupação com os pacientes profissionais, diz ele. Quando eu vi a proibição da terapia de conversão, eu disse, se você não for cuidadoso, você vai fazer as pessoas pensarem que não podem questionar o que os seus pacientes dizem. E isso é perigoso. O cara tava só falando o óbvio. Era a única mente sensata trabalhando com a questão da transição ali dentro. Todo mundo tá falando, não, tem que só aceitar. A pessoa falou que ela é trans e tem que aceitar e fazer a transição e encaminhar e acreditar em tudo. O cara falando, peraí, gente, vamos com calma. Acho que a gente tem que investigar um pouco melhor. E ele é o cancelado ali dentro, politicamente incorreto. A única pessoa que tá simplesmente tentando ser lúcida dentro da questão. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico. E eu prometo pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Aprender inglês é muito importante, você já sabe disso. Investir na sua educação sempre vai ser um bom negócio. E além disso, o método B-Way também ajuda a financiar os canais cancelados, ou seja, também é um investimento ideológico. Então apoie quem você acredita e cresça pessoalmente e profissionalmente. O link ali na descrição do vídeo ainda vai te dar R$200 de desconto. Só coisa boa, né? Eu prometi que o recado ia ser rápido, então bora voltar pro tema do vídeo. Já existem muitos terapeutas que me confessaram que estão preocupados porque se um jovem paciente, digamos de 16 anos de idade, chega com uma série de problemas de saúde mental ou uma história de abuso sexual e diz, eu quero fazer a mudança para o gênero oposto, não será seguro para o terapeuta dizer, bem, vamos dar uma olhada no abuso sexual que você sofreu? Será que pode ter alguma coisa a ver com a relação que você tem com o seu corpo? Porque isso pode ser considerado terapia de conversão. Ele tá falando, mesmo que o paciente vá lá e fale, pô, eu sofri abusos, eu tenho muitos traumas envolvendo questões sexuais e eu acho que eu sou trans e eu quero mudar. O terapeuta não pode nem questionar, porque já vão classificar, não, ele tá tentando converter o paciente, tá tentando forçar o paciente a dizer que não é trans e tal, isso é um absurdo, não pode, tem que encaminhar sempre pra direção da transição. Meu Deus, isso é assustador. Esse relato é completamente assustador, cara. De um especialista na área, né? Uma psicoterapeuta que trabalha com jovens me chamou na noite passada pra me dizer que ela está preocupada porque este memorando simplifica as coisas de maneira perigosa. Ela me disse, se tudo que eu puder fazer for afirmar que os meus pacientes são trans sem explorar os problemas mentais que eles possam ter, acho que eu não serei capaz de ajudá-los adequadamente. Eu acho, é óbvio, você não pode fazer nada. O terapeuta tem que simplesmente aceitar tudo que o paciente fala e encaminhar pra transição. Isso aqui é uma transição forçada, praticamente. A pessoa chega lá falando que quer fazer a transição, teria que passar pelo acompanhamento, que é um argumento que muitas pessoas, muitos militantes utilizam, né? Não, porque a transição não é feita assim. A pessoa passa por um acompanhamento médico, terapêutico, psiquiátrico. É esse acompanhamento que não pode fazer nada, que sofre com o politicamente correto, onde se eles tentarem identificar a causa e se o diagnóstico for outro que não a transição, eles já são cancelados como transfóbicos. Então o acompanhamento é só pra dizer que tem. É só pra dizer que não, o negócio é seguro, não é tão simples assim, as pessoas vão ser acompanhadas. Já existiam reclamações antes, tá? Falando que os terapeutas realmente iam passando qualquer um pra transição sem nem questionar muita coisa. Porque, óbvio, eles têm medo. E tá cada vez ficando pior a situação. Por isso que cada vez mais a gente vai ter pessoas transicionando, se arrependendo. Porque não tem o devido acompanhamento pro seu caso. Igualmente, as pessoas temem que não seja mais seguro atender alguém que queira destransicionar, ou seja, reverter as suas mudanças. Olha, ainda por cima tem esse impeditivo, né? Podem acabar sendo acusados de transfóbicos também se atenderem uma pessoa que quer destransicionar. Digamos que uma mulher trans não é mais feliz no gênero que ela escolheu e quer viver novamente como um homem. O terapeuta poderia ajudar
sem ser acusado de terapia de conversão? É uma boa questão, né? Eu insisti muito para que fosse especificado no documento que reconhecemos que algumas pessoas se arrependem de transicionar e deveriam reverter a transição, e outros que mudam de ideia ao longo do processo, mas toda vez que eu tentei manter isso por escrito, eles rejeitaram. Isso aqui é puro ativismo político, mano. Não tem nada de preocupação com as pessoas, de preocupação com a causa, é só ativismo. Por que eles iriam rejeitar uma coisa dessas? Isso é preocupação com o paciente. É você considerar que, ó, a transição, ela pode, no futuro, acabar sendo revertida, porque a pessoa pode se arrepender. Mas não, isso não pode estar por escrito ali. Não tem como não tiltar vendo uma coisa dessas. Há muitos ativistas na comunidade LGBT e eu tive a sensação de que todos estavam com medo deles. Um deles me chamou no telefone e disse: "Você vai bloquear este memorando?" Obviamente, não era minha intenção bloqueá-lo, mas eu fiz isso para garantir a segurança de todos. Foi uma conversa telefônica muito longa e bastante intimidante. Era um ativista intimidando o cara, né? Pra tomar as decisões que o ativismo impunha. Eu senti que tudo que eu dissesse seria interpretado como ameaça. Tenho a sensação de que essa pessoa não estava pronta pra ouvir nada do que eu argumentava. Isso é todo ativista, cara. Exatamente. Nenhum ativista tá pronto pra escutar contra-argumentos. Eles não querem contra-argumentos. Eles querem apenas reforçar o lado deles. O contraditório não é aceito. Ele literalmente fez meus pelos arrepiarem. É realmente poderoso esse tipo de medo. Isso aqui é a espiral do silêncio, né? Que a gente também fala muito. Controlar as pessoas pelo medo de ir contra a agenda do politicamente correto. O problema é que os ativistas sentem que só eles têm o direito de falar sobre essa questão e que qualquer pessoa que não concorda com eles deveria tomar muito cuidado caso não queiram ser acusados de transfobia. Mas é exatamente isso é o que eles querem. É a forma como eles agem. Eles querem dominar o local de fala. Só eles podem falar sobre essas questões, sobre essas pautas, porque quem discordar da posição estabelecida pelos identitários, pelos ativistas, pelos militantes, vai ser cancelada por transfobia, por racismo, por machismo e blá 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 blá. Passei noite sem poder dormir por causa desse memorando. Levantava às 3 da manhã preocupado e ainda penso nisso. Nesse momento, eu sinceramente senti que era a única pessoa no mundo que cuidava dos interesses das pessoas que se arrependeram da transição. Nenhum dos envolvidos na confecção do documento sabiam como essas pessoas sofrem como eu sabia, porque eu estava investigando. E ninguém mais se propunha a investigar, né? Porque tinha medo de ser cancelado. James decidiu embarcar nessa pesquisa depois de falar com o Dr. Miroslav Djordjevic, um professor de urologia e cirurgia da Faculdade de Medicina de Belgrado, na Sérvia. O Dr. Djordjevic realiza muitas cirurgias de redesignação de gênero em pacientes do mundo todo. No ano passado, ele contou que tinha feito 7 operações para reverter esse tipo de cirurgia em pessoas que transicionaram de homem para mulher e que se arrependeram e queriam voltar atrás. Isso, obviamente, implica que você não pode recuperar seus genitais masculinos. Então, o médico estava fazendo faloplastia, isso é, a substituição cosmética que se desenvolveram na Primeira Guerra Mundial para soldados que sofreram ferimentos muito sérios. Mano, você pensa que o número de transições já deve ser relativamente baixo, né? Porque transexuais, especialmente os que se operam, são bem menos de 1% da população. Então, 7 que se arrependeram e foram tentar recolocar a sua genital é um número bizarro, né? Em um ano. Não é 7 pessoas no mundo todo, num país, não. 7 pessoas só que esse doutor atendeu, que se arrependeram e que tentaram recolocar, né? Colocar uma prótese ali do órgão que haviam perdido. E só de uma mudança, né? Só de homem que mudou pra mulher e quis voltar a ser homem. É um número assustador. Ainda mais considerando que, atualmente, por causa do contágio social, mais mulheres estão buscando a transição do que homens. Enfim, ele me disse que o seu trabalho parecia sugerir que a porcentagem de pessoas que destransicionavam estava aumentando e que uma investigação seria necessária. Uma investigação séria era necessária. Eu então decidi fazê-la. Fui à Beth Spa University e me inscrevi no mestrado em terapia e psicoterapia e comecei a fazer os estudos preliminares. Tradicionalmente, as pessoas sempre acham que as taxas de arrependimento entre aquelas que fazem a transição são entre 1 e 5%. Então a atitude geral no meio transgênero é pensar que, sendo tão baixa, não é realmente importante. Mas isso é baseado em estudos antigos, dos anos 80 e 90. Claro que naquela época a taxa ia ser bem menor, porque pra pessoa fazer uma transição, mano, ela tinha que estar realmente muito convicta de que ela queria aquilo. Com certeza não é o cenário atual, onde muitas pessoas estão claramente sendo incentivadas a transicionar. Meus estudos preliminares sugerem que essa porcentagem estão totalmente desatualizadas. Você só precisa prestar atenção ao crescente número de pessoas que se arrependem e revertem a transição e que contam a sua história na internet, em sites e blogs. No ano passado, um grupo de mulheres jovens dos Estados Unidos que haviam destransicionados fizeram a sua primeira convenção sobre o assunto. Existem muitas publicações na internet de pessoas que se arrependem da mudança de gênero, e todas elas são leituras desesperadamente tristes. Eu li algumas já e, mano, é assustador o negócio, realmente. Tomemos, por exemplo, o caso da mulher anônima de 30 anos que viveu como homem e agora está destransicionando e escreveu recentemente em um blog: "Eu não culpo ninguém pela minha estupidez. Eu só queria ter aprendido a me amar antes de colocar a minha vida de cabeça pra baixo com tudo isso. Eu tenho injetado testosterona há 4 anos e meio e passei por uma mastectomia dupla e uma esterectomia. Eu sei que a qualquer momento eu posso fazer uma cirurgia de reconstrução mamária, mas me preocupo com a maneira como as pessoas vão me tratar até que eu possa tornar
tornar o meu rosto e o meu corpo femininos outra vez, e corrigindo os meus problemas de calvície. James, que é um homem tremendamente sensível e começou a sua vida profissional como assistente de enfermagem psiquiátrica, sacode a cabeça de um lado para o outro. Muitos jovens que vêm para clínicas de gênero têm uma história de problemas de saúde mental, como autolesões, ansiedade social, distúrbios alimentares, etc. Essas pessoas geralmente enxergam a transição como a sua panaceia, e muitos profissionais empurram para elas exatamente essa prescrição. Distúrbio alimentar está diretamente ligado a um problema de autoimagem. Então, mano, deveria ser óbvio que uma pessoa que tem problema de autoimagem possa também ter esse problema na sua disforia de gênero. Porque, de repente, o problema não é de fato que ela é trans e que ela é só disfórica, mas que ela tem problemas de autoimagem. Por isso, ela também sofre de distúrbio alimentar, como, por exemplo, bulimia, anorexia. Mas isso não pode nem ser questionado. Pelo contrário, eles vendem a transição como a tal da panaceia, né? Um remédio que cura tudo. Você tá cheio de problemas, né? Você não se aceita. Isso tudo é porque você é trans. Basta transicionar que todos os seus problemas vão acabar. E aí não acaba. E a pessoa percebe isso e dá conta, acaba ficando pior ainda depois. Além disso, James diz que a proporção de pessoas que frequentam clínicas de gênero e que estão no espectro do autismo é cerca de 6 vezes superior à da população em geral. Já tinha visto sobre isso aqui também. E também é uma outra coisa bem assustadora, né? Porque muitos autistas, então, estão sendo equivocadamente encaminhados para transição justamente porque o autismo cria esse problema de autoimagem. E, sei lá, um problema como a pessoa se percebe no mundo. Então, não é por um acaso que o número de autistas fazendo a transição é tão maior. Talvez o problema não seja novamente a questão da disforia, mas sim o próprio autismo, que tá fazendo a pessoa não se perceber como deveria. A justificativa dos ativistas é: isso é porque eles são trans. Então, se eles não sofressem discriminação e pudessem transicionar para realmente serem eles mesmos, eles não teriam problemas de saúde mental. Isso é muito simplista. Eu queria investigar isso para chegar à verdade. Em novembro de 2015, James entregou a sua primeira proposta de título para o seu mestrado de pesquisa: Análise das experiências de pessoas que foram submetidas à cirurgia de reversão de redesignação de gênero. E ele foi aceito. Algumas pessoas me contataram para dizer que elas haviam revertido a transição de gênero, mas que estavam tão traumatizadas que não queriam falar sobre o assunto. Foi o que me fez perceber o quão importante era essa pesquisa. Mais tarde, um grupo de mulheres jovens dos Estados Unidos entrou em contato comigo. Elas transicionaram de mulheres para homens, passaram por mastectomias duplas e depois transicionaram a mulheres novamente. Elas pararam o tratamento hormonal, que já havia eliminado seus ciclos menstruais, mas elas não queriam fazer a cirurgia para reconstruir os seios. Eu queria incluí-las na minha pesquisa, já que algumas delas disseram que a sua decisão inicial de fazer a transição para homem tinha sido condicionada por pressões sociais e políticas e não por razões psicológicas. Mais um reflexo claríssimo do quê? Exatamente, do contágio social. Pressão política e social fazendo a pessoa se convencer de que ela deveria transicionar, e não razões psicológicas. Aí, óbvio, ela transiciona, se arrepende, depois vai tentar mudar, só que a sua vida já tá toda virada do avesso. Foi então quando, em outubro de 2016, decidi mudar o título do seu trabalho para Análise das experiências de pessoas que passaram por um processo de redesignação de gênero e ou reverteram a transição de gênero. James aceitou que a investigação talvez não fosse politicamente o lugar onde elas estão, e estão tentando se encontrar. O fato é que a ideia da identidade trans está entrando na sala de aula e tomando a internet. Cara, é incrível como cada parágrafo novo de um especialista na área, que é um dos poucos que teve coragem de ir contra o politicamente correto, cada parágrafo dele só corrobora mais ainda o problema do contágio social que eu já venho alertando há algum tempo. E interessante que ele também desmistifica o argumento de que não, são raríssimos os casos de arrependimento de transição. Não, os números estão desatualizados, são números dos anos 80 e 90. E não temos números atualizados porque quando uma pessoa tenta investigar, acontece isso. Sofre boicote, perseguição, ameaça. Aí é complicado mesmo, né? Eu realmente acho positivo que as pessoas que fizeram transição tenham seus direitos e que seu gênero seja legalmente reconhecido. Foram anos de luta pra conseguir isso, isso é muito importante, ó. E ele tenta tomar cuidado com a palavra, né? Com o que ele fala, pra mostrar que ele não é um preconceituoso, que intolerante, que tá simplesmente tentando acabar com os direitos dos trans. Não, ele só tá preocupado com as pessoas. Então algumas pessoas precisam fazer a transição e se beneficiam com ela. É um campo complexo e é por isso que precisamos ser capazes de travar uma discussão saudável e séria sobre o tema e não ter medo de fazê-lo. Isso se tornou uma espécie de estranho emaranhamento kafkiano. Alguém tem que desafiá-lo. E que bom que esse cara tá desafiando, porque precisamos sim de pessoas com coragem pra fazer os estudos politicamente incorretos, porque a gente tem que saber a verdade, pra saber como cuidar corretamente das pessoas, especialmente dos mais jovens, que parecem sim estar sendo influenciados por uma agenda política e ideológica por um caminho absolutamente perigoso, em muitos momentos até desconhecido, e que existe um grupo de militantes políticos e ideológicos que quer que esse cenário permaneça desconhecido, porque às vezes, geralmente
simplesmente, na verdade, né, os fatos, a realidade, desmente a ideologia deles. Tem uma pessoa corajosa tentando enfrentar o politicamente correto dentro desse ativismo LGBT e esperamos que ele possa concluir as suas pesquisas e trazer pra gente informações que são, obviamente, muito importantes, que a gente como sociedade necessita. O número de casos de arrependimento de transições está aumentando. Quão preocupante esse número já é? Porque eu realmente temo que os números de arrependimentos vão ficar cada vez mais abundantes, talvez se tornem até maioria em algum tempo, já que a gente tá passando por esse ativismo que praticamente força todo tipo de pessoa a passar por essa transição, mesmo sem um acompanhamento adequado. Enfim, foi um texto gigantesco, uma análise gigantesca, então eu nem vou me estender mais. Diz aí nos comentários o que você achou disso tudo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concordam e está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo